a atuação política de ministros do STF em Nova York. Falamos de soberania nacional do caso do Lula, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Sobre soberania nacional relativa, escrevi sobre isso para a Timeline, escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo. Em Nova York, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante evento do Grupo Lide, aquele do João Dória, que os Estados Unidos tiveram o que ele chamou de papel decisivo para evitar a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Mas não tem nada a ver com interferência no processo eleitoral do Brasil, claro que não. E o Luiz Roberto Barroso justificou pela segunda vez em menos de uma semana a atuação da Corte. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Na verdade, a Constituição brasileira é que cuida de muitos temas e eles, em algum momento, terminam chegando ao Supremo. E o Barroso rebateu as alegações de que os poderes da República estariam em desarmonia. Pensamento único só existe em ditaduras. É natural que o Judiciário e o Supremo tenham algumas visões, que o Legislativo tenha outras e que o Executivo tenha outras. A característica da democracia não é o consenso. A característica da democracia é a absorção institucional da divergência. Bom, Consta, tem aí várias questões para você analisar. Uma cadê a soberania nacional? Quando alguém vai lá pedir aos Estados Unidos que façam alguma coisa, que ajam em relação a um processo eleitoral no Brasil, tem essa historinha de que... aliás, esse papo com a Vera Magalhães, sua antiga companheira de Jovem Pan, Consta, ele diz na cara dela, ela muito sorridente, ela sorridente o tempo inteiro, ele diz: que história é essa de que o STF está gerando insegurança jurídica? E ela não é capaz de pegar uma lista que a gente aqui, em 30 segundos, a gente listaria aqui várias situações em que o STF contribuiu para essa insegurança jurídica, e ela não é capaz de citar uma e continua ali muito sorridente. Então tem várias questões para você analisar, Consta. Não é uma jornalista, é uma datilógrafa muito bem paga, né? Agora, não vamos falar de Vera Magalhães. O Barroso é reincidente. Ele confessou uma vez mais o crime. Ele confessou uma vez diante de um convescote de comunistas da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo, isso é um crime, porque o juiz tem que ser imparcial. E ele confessou agora: nós convocamos a interferência internacional na nossa eleição. Então era para o país parar, mas o Brasil está anestesiado, não sei o que está acontecendo, né? Ele mente, uma vez mais, devia estar incluído aí em algum inquérito, né? Porque dizer que o Brasil tem segurança jurídica, né? Até o Malan dizia, no Brasil até o passado é incerto. Eles retroagem sim com a lei várias vezes, criam leis, criam um crime de opinião que é vedado pela Constituição e por aí vai. Então é um fanfarrão. Barroso é um fanfarrão. Eu só posso torcer para que esses dias de andança pelos Estados Unidos, com o evento do, eu ia dizer lobista, Dória, mas não quero ser processado. Mas a atividade dele parece muito a de lobista, que nos Estados Unidos é legal. No Brasil, não. Mas parece muito, né? Essas andanças vão acabar, se Deus quiser. Se os Estados Unidos sancionarem alguns ministros do Supremo, essa palhaçada vai acabar. Tem filho dele que trabalha aqui em Miami, tem apartamento que eu não sei se foi vendido ou não em Key Biscayne, mas essas brincadeiras vão acabar, Barroso. Então, com os dias contados, se Deus quiser, né? O Davi Agape, jornalista sério, ele fez uma reportagem ainda agora, me mandou agora à noite, né? Exatamente sobre essas várias interferências. Porque tem a questão das ONGs, a USAID, né? Tem a questão da pressão direta de CIA, Pentágono, e por aí vai. Então, isso precisa ser estudado mais a fundo. E eu quero lembrar que o mestre Guzzo disse que no Brasil não tem mais lei, tem aquilo que o STF determina. E o insuspeito Sarney, tem alguém que representa o sistema, que é um dos monstros do pântano, como diria Paulo Guedes, é o José Sarney. O Sarney diz
não houve golpe em 8 de janeiro e diz: houve um excesso de judicialização da política e de politização da justiça, o que é o óbvio, o ululante. Mas o Barroso já confessou esse crime também. Ele disse que o tribunal se tornou um tribunal político, o que é verdade. Então, o Barroso é reincidente demais para o meu gosto. Só que ele sai impune, porque o Brasil não é um país sério, é várzea. Ana, estou olhando aqui o material que você colocou no grupo, tinha me esquecido dessa do Barroso nos Estados Unidos, num evento sobre como se livrar de um presidente. Eu coloquei esses prints em um artigo na revista Oeste que eu escrevi exatamente sobre a USAID. E ali o artigo, o título é Follow the Money. E eu achei esse print, assim como uma outra declaração também no site do TSE, quando o Barroso era presidente do TSE, o Barroso tá bem pequenininho, mas depois vocês deem um print aí na tela e aproximem para vocês lerem o encontro do Barroso durante a presidência dele, né, do TSE, com a USAID. Né? Que coincidência isso em 2021. E aí, em 2022, vem a eleição, vem todo o esquema de censura contra todos nós. Depois, o perdeu o Mané não amola. Então, essa declaração do Barroso é gravíssima. Não é muito grave, não. É gravíssima. É gravíssima. É uma confissão absurda, né? Mais clara que isso, só a luz do dia, só os raios do sol. Agora, de novo, o que o Senado faz em relação a isso? Nada. Nós não temos um Senado independente que fale, olha, nós somos a ferramenta de freios e contrapesos da nossa Constituição quando há abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. O que nós vamos fazer a partir dessa declaração? Nada. São todos ali, estão todos com muito medo. Poucos senadores continuam falando de uma maneira enfática e corajosa. Não vou citar nomes aqui porque a gente acaba esquecendo alguém, mas nós precisamos pensar muito, muito em como vamos votar para o Senado em 2026. O Silvio fez uma lembrança numérica que, quando a gente coloca esse número na nossa cabeça, são 54 cadeiras. Nós vamos trocar 54 senadores. Em 10 anos, nós vamos trocar todos os senadores. Então, é muito importante que nós façamos entrevistas de trabalho com esses senadores. Eu vi aqui alguém no chat, deixa eu ver se eu puxo aqui. José Batista Almeida Rodrigues, dizendo assim, desculpa voltar aqui, mas é porque a gente falou do Senado. Perdoa, mas criticar o senador Cleitinho é criticar o povo. Gosto do 4x4, mas não é um jeito chique de falar que lhe faz honesto. Lacombe, o Cleitinho é nota 10, um dos melhores senadores do povo. José Batista não tem absolutamente nada a ver com o jeito que ele fala ou não. Eu sou de Minas. Imagina, eu passo uma semana com a minha mãe, já estou falando mineirês, caipirês. Não é nada disso. Agora, uma sabatina como a do Flávio Dino, por exemplo, que é colocar um comunista na Suprema Corte do Brasil, não dá para você não fazer uma entrevista ali pesada em cima daquele nome. Você ficar falando da rua, do seu bairro, de IPTU, do problema do imposto. Você está ali para colocar contra a parede um comunista que vai entrar na Suprema Corte. Não tem nada a ver com como fala, como não fala. Nós precisamos entender isso. Não pode criticar, tem que criticar sim, porque quando o nome do deputado Hugo Mota veio à tona, não pode falar mal do Hugo Mota e não pode falar bem do Marcel Van Hatten. Aí, olha aí, o deputado Hugo Mota, o que está fazendo com a pauta mais importante do momento hoje, que é a pauta da anistia e a soltura dos presos políticos, pessoas, idosos inocentes no Brasil.
Temos que criticar, sim, com respeito, com educação, mas temos que colocar os candidatos da direita no eixo, sim.